Ora, muito bom dia. Vamos realizar agora uma audição no âmbito de uma petição, petição número 91/16 primeira, profissões de gasto rápido, da iniciativa da Federação Intersindical das Metalurgias, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose e Papel, Gráfica, Empresa, Energia e Minas. Temos connosco Hélder Pis, Manuel Bravo e Nuno Santos da FIEC Metal. Temos connosco também os representantes deputados do grupo parlamentar do PSD, do PS, do Chega e do Partido Comunista Português. Vamos dar a palavra à Federação para uma intervenção inicial, para apresentar a vossa petição, que já recolhe 13.171 assinaturas, provavelmente até eventualmente mais. Não importa aqui agora estar a escometer essa questão. Eu ia-vos dar a palavra para uma apresentação inicial da petição, que terão 10 minutos. Depois há uma ronda pelos partidos, com um tempo de 5 minutos cada partido aqui representado, e terão depois uma intervenção final para responder às questões que lhe foram solicitadas. Faça um favor, Sr. Hélder Pis, da Federação. Então, mais uma vez, muito bom dia a todos. Ora, o que nos traz hoje aqui, portanto, é uma iniciativa da FIEC Metal, mas que dá seguimento, concretiza a reivindicação dos trabalhadores dos nossos setores. A quem de direito, portanto, será esta casa. O panorama em Portugal das doenças profissionais no setor das indústrias é muito complicado, no sentido em que há muitas doenças, neste momento, profissionais que afetam os trabalhadores do setor das indústrias no âmbito da Federação. Portanto, dos dados que se conseguiu apurar da Segurança Social, não há dados mais recentes. Em 2022 foram mais de 8.000 doenças profissionais certificadas só nos setores da FIEC Metal. Ora, este número representa-se das doenças certificadas em 2022 mais de 66% do total das doenças. Portanto, é um número bastante elevado face a um setor de atividade. Se nós formos juntar dados acumulados de 2022, as doenças dos setores do âmbito da Federação, portanto das indústrias, representam mais de 56% das doenças nesse período. Ora, o que nos traz aqui, no fundo, é defendemos de uma forma intransigente a existência de condições de segurança e de saúde no trabalho. E como é que podemos fazer isto? Para já, é essencial o reforço de meios inspectivos, quer materiais, quer humanos, que permitam uma fiscalização efetiva e adequada. Depois, face à realidade que nos confrontamos diariamente e também por causa desta questão dos meios inspectivos, é necessário um agravamento das consequências por não cumprimento da lei. Todos nós sabemos que somos um país que tem legislação neste âmbito da segurança e saúde no trabalho, mas que o incumprimento dela fica muito aquém do exigível. Também era importante, para criarmos estas condições de segurança e de saúde no trabalho, tornar melhor a reparação e a compensação dos danos sofridos pelos trabalhadores que estão expostos, e é nesse sentido também na nossa petição, à elaboração contínua, ao trabalho noturno e por turnos, e destes, aqueles que ainda por cima são acrescidos da intensificação dos ritmos de trabalho e por movimentos repetitivos. Também não podemos menosprezar, face a esta situação hoje em dia, a exposição aos agentes químicos perigosos, principalmente os consagrados na diretiva CMR, que é os cancerígenos, mutagénicos e reprotóxicos, e que também sejam extremamente tóxicos para o organismo. Depois, não nos podemos dissociar de uma necessidade, porque estamos a falar de doenças profissionais, que são doenças provenientes do trabalho, que é a reparação integral das doenças a cargo das empresas. Porque, como sabemos, as doenças profissionais provêm da atividade laboral junto de alguma empresa, e o que acontece é que as doenças profissionais, o empregador fica sem essa responsabilidade e passa para a Segurança Social. Portanto, ou seja, o trabalhador contrai doenças, muitas delas incapacitantes para a sua vida, e o ónus da reparação fica a cargo de todos nós, enquanto contribuintes.
Portanto, era importante que houvesse essa reparação por parte das entidades patronais, porque supomos nós, já com um grande grau de afirmar que, se calhar, pensavam nas condições de segurança e de trabalho de outra forma. Portanto, se tivessem que pagar a reparação e a compensação dos danos sofridos pelos trabalhadores. Neste sentido, portanto, há uma necessidade urgente de atribuição de estatuto de desgaste rápido a profissões nos setores do âmbito da Federação, na fabricação de material elétrico e eletrónico, da indústria automóvel, da metalurgia, farmacêutica e química, dos fabricantes de material aeronáutico, das indústrias de celulose e papel e do setor de tratamento de águas. Neste mesmo sentido, é urgente um acesso antecipado à reforma sem penalizações. E temos que olhar esta medida destas reformas antecipadas para estes trabalhadores, estamos a falar de setores da indústria, é uma medida positiva para todos. Não só em termos dos trabalhadores, para poderem não estar expostos durante tanto tempo a esses problemas e a tentar que a sua reforma, o seu período de reforma, tenha as melhores condições possíveis, mas também esta reivindicação, o que é que permite? Permite às empresas um rejuvenescimento da mão de obra. Mão de obra dessa rejuvenescida que todos nós sabemos que hoje em dia tem melhores ou maiores competências do que tinham a geração anterior, estou a falar de uma forma geral. E também uma situação que nós temos hoje em dia, que é a fixação de mão de obra jovem qualificada. Portanto, isto era positivo para todos, inclusive para a nossa economia, não é? A economia do nosso país, porque estamos a falar de jovens que poderiam trazer mais valias às empresas, neste caso indústria, exportação, e que seria uma mais-valia para o nosso país. Portanto, nós, enquanto Federação e representando estes trabalhadores, estamos dispostos a dar contributos para os requisitos de acesso à antecipação da reforma. Portanto, é grave a situação e, para aqui terminar um pouco esta introdução, é que é grave a situação que nós vivemos. São milhares de trabalhadores que têm doenças e que muitas vezes estão incapacitados de trabalhar e que depois o que lhes resta, infelizmente, é o despedimento. Portanto, nós não podemos aceitar que estes trabalhadores, depois, tendo contraído doenças profissionais, o seu fim, além de todas as consequências para a sua saúde mental, para a sua parte física, a sua parte social, a sua parte familiar, seja o despedimento. Ora, esta situação realmente agrava-se hoje em dia porque, apesar de nós estarmos numa época moderna em que se fala muito na digitalização, na introdução de novas tecnologias, o que é certo é que muitas das vezes essa tecnologia é posta ou obriga a que os trabalhadores tenham que funcionar, trabalhar de uma forma a acompanhar a velocidade das máquinas, não é? O que, se nós pensarmos em termos da legislação no âmbito da segurança e saúde no trabalho, diz que o trabalho tem que se adaptar ao homem e não o homem ao trabalho. O que nós verificamos nos nossos dias a dias é que o homem é que tem que se adaptar ao trabalho e de uma forma, hoje em dia, muitas vezes, completamente desumana. Face a isto, há, sem dúvida, o aumento das doenças profissionais. Os números mostram isso em alguns exemplos concretos. No caso até de uma indústria de referência a nível automóvel, em que o número de doenças profissionais tem vindo a aumentar de uma forma elevada, até porque estamos a falar de uma empresa que, com um universo de 4.000 trabalhadores, cerca de 5.000, tem uma participação de cerca de 120 doenças por ano e certificadas, participadas 120, 130 e certificadas mais de 100. Portanto, é uma empresa que há algo que não vai bem. E todos nós sabemos o motivo. São os horários que são desregulados e os ritmos a que estão obrigados para atingir objetivos em termos de produção. Ora, tudo isto com as consequências graves que tem, quer para os próprios trabalhadores e quer às próprias empresas, não é? Porque depois há o absentismo e todas as consequências que daí advêm. Portanto, é uma situação que nós reivindicamos para que haja melhorias para as condições de trabalho, para as condições de segurança e de saúde desses trabalhadores
e que, portanto, seria uma mais-valia para todos nós. Mais alguma coisa? Sim? Tá? Muito obrigado. E agora daria a palavra aos partidos políticos aqui representados e, se os demais deputados não se opuserem, há aqui um deputado que tem uma responsabilidade acrescida, é o deputado Armando Grave, do Chega, que é o relator desta petição. Se os colegas não se importarem, eu começaria por ele. Com a vossa anuência, dava a palavra ao deputado Armando Grave, do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um agradecimento especial aos representantes da peticionante, a FIA Quintal, senhoras e senhores deputados. A petição aqui apresentada aborda e pretende incidir sobre um conjunto de circunstâncias que ela própria entende tratar-se de profissões de desgaste rápido. E estas circunstâncias, a meu ver, são circunstâncias de desgaste rápido, as que elencam aqui. No entanto, não podemos deixar de ter em conta que a Agência Europeia de Segurança e Saúde no Trabalho indica como motivo de provocação das consequências de riscos sociais, como referem aqui na petição, um outro conjunto de circunstâncias e de doenças e de problemas de saúde que estão elencados no documento da Agência Europeia da Segurança e Saúde no Trabalho. Relativamente ao que também indicam aqui, que são doenças de desgaste rápido, que provêm de horários de turnos e elaboração contínua, muito bem, ritmos de trabalho intensos, movimentos repetitivos, tudo isso é a meu ver, considerado desgaste rápido. No entanto, aqui a fundamentação acho que não estará muito certa, mas isto não é problema, corrige-se. Portanto, indicaram agora e tive agora conhecimento, que são cerca de 8.000, pelo menos, as últimas doenças que estão certificadas como doenças de desgaste rápido. Não? Dos setores da Federação. Dos setores da Federação, sim, muito bem. Portanto, ainda podem ser mais. Ainda podem vir a ser mais. Há aqui coisas que eu gostaria que me explicassem, que é o seguinte, se me fizerem esse favor, exigem que todos os trabalhos nestas condições, nas condições que elencam, o acesso à reforma sem penalização ao fim de 20 anos ou aos 55 anos de idade. Perante isto é o que está aqui, são os elementos que eu tenho, não sei se... Perante isto, e de acordo com a opinião da doutora Maria Caldeira, atualmente, as concentrações das economias tendem, sobretudo, sobre o setor terciário, comércio e serviços, sendo, inegavelmente, um sinal de desenvolvimento. No entanto, à medida que as sociedades se desenvolvem, o setor primário vai perdendo o peso de forma significativa, seguido, em menor escala, do setor secundário, a indústria. E no setor terciário, no setor terciário que reside um maior valor acrescentado, o que significa que, quanto maior o seu contributo relativo, mais rica tende a ser a sua economia. Eu gostaria de relevar aqui que eu não estou a confundir a economia com os problemas de saúde aqui. Também é de esquecer que, com o aumento do setor atrás referenciado, aumentaram também as necessidades de consumo dos produtos manufaturados, o que à mão de obra é significativo. É histórico que o setor industrial sempre foi e será a fonte do crescimento económico e desenvolvimento dos países, visto que é um motor, ou tem sido um motor, de desenvolvimento e de outros setores produtivos. Um grande contribuidor para as exportações, riqueza dos países, também das populações, e forte inovação e criatividade. Perante isto, eu gostaria de colocar aqui algumas questões. Na vossa opinião, o que faltou aos governos anteriores e, possivelmente, ao atual governo, fazer para que as vossas reivindicações tivessem sido ou venham a ser aceites e aos vossos associados sejam reconhecidos como profissionais de desgaste rápido? Acham
que um dos principais fatores de desgaste psicológico passa pelos baixos salários do setor? Infelizmente, a economia em Portugal sempre foi e cada vez está mais dependente do investimento do Estado e dos subsídios da União Europeia, aliás, aos quais o Estado português tem direito. Quais as vossas propostas para que esta situação possa ser invertida e potencializar o vosso setor, ajudando, inclusivamente, a aumentar os salários dos vossos associados? Na vossa opinião, e em tempos de implementação da inteligência artificial, como entendem que os setores da mão de obra intensiva e repetitiva possam substituir o exercício da atividade desta forma, sem prejudicar os postos de trabalho? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao deputado Joaquim Barbosa, do PSD. Faz favor. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes institucionais, a petição da Secretaria. Que enquadra devidamente, do ponto de vista científico e até legal, o conceito de profissão de desgaste rápido. Fala-se por vezes de doença profissional, de reforma antecipada, mas o conceito de profissão de desgaste rápido terá de ser mais amplo do que este, que teria que ser definido. Além do mais, não podemos esquecer que existe um grupo de trabalho que se está a debruçar sobre este tema, constituído por várias entidades, desde a DGERT, ACT, DGS, DGSS, pelo INFP e pelo Instituto de Segurança Social. Este grupo foi até criado pelo anterior Governo, através de um despacho 5/2023, de 20 de janeiro. Tendo este grupo como matérias de análise o estado da arte no plano nacional e internacional, a proposta do conceito operacional adotado na definição legal de profissão de desgaste rápido, que hoje definir, pretende também elaborar as medidas de prevenção, mitigação e compensação do desgaste profissional, bem como modelo e estratégia de implementação. É importante, e reafirmo, por outro lado, a definição de um conceito para a criação normativa do enquadramento das profissões de gasto rápido, proceder aos seus devidos ajustamentos dos atuais regimes jurídicos existentes, sob a antecipação de pensão de velhice ou de aposentação, bem como uma definição exata dos procedimentos a adotar, com ligação aos organismos envolvidos e às estratégias inerentes com instrumentos de suporte e de capacitação dos técnicos que envolvem as medidas. Ou seja, é possível uma análise em conjunto. E, portanto, eu gostaria de perguntar aos senhores peticionários, aos senhores representantes dos peticionários o seguinte. Foram tomadas pelos anteriores governos dos últimos 8 anos algumas medidas que fossem de encontro às vossas posições? Se é que existiram algumas, qual foi o seu verdadeiro efeito no terreno? Além do mais, também será útil a adoção de uma série de medidas para mitigar os efeitos para a saúde que determinadas profissões acarretam? Não há modificações até estruturais, do ponto de vista já existentes, que possam ser tomadas no desempenho de determinadas profissões, que possam diminuir a danosidade de determinadas funções ou alterar a maneira de trabalhar, que acarreta a deterioração da saúde dos trabalhadores? Como disse, aliás, o Sr. Presidente dos Peticionários há pouco, por vezes há cada vez mais profissões que acarretam no desempenho das suas funções cada vez mais problemas de saúde para os trabalhadores. E, portanto, por vezes isto não pode ser alterado através de uma regulamentação sobre o desempenho específico que essas funções devem ter. Pergunto também este tema, que é importante para a saúde e saúde dos trabalhadores, se este tema também não deve ser discutido em sede de concertação social. Este tema não deveria ter uma discussão mais abrangente e tomar em consideração todo o envolvimento dos parceiros sociais, mas para isso é preciso pertencer à concertação social, é preciso participar, é preciso tentar um acordo
E é preciso, enfim, ter voz ativa no Conselho de Concertação Social. Também não podemos esquecer que, além das profissões indicadas, há outras profissões que têm que ter o mesmo tratamento, e não apenas aqui as que constam desta petição, como os bombeiros, os polícias, os enfermeiros, padreiros profissionais e até mesmo os atletas de alta competição desportiva. Eu relembro até, Srs. Deputados, tivemos no dia 23 de outubro uma audição com os atletas olímpicos, onde eles falaram neste programa várias vezes, muitas vezes com as lesões que tinham, em função das competições que eram e do treino que tinham durante anos e anos a fio. Devo lembrar, até, que no atual acordo de concertação social, que foi aprovado recentemente, está previsto que em novembro haja uma reunião com os vários parceiros sociais, e portanto era importante que exatamente que os sindicatos participassem, os representantes dos sindicatos participassem nos acordos de concertação social, onde estas questões estão focadas e se pretendem resolver, e dizia eu, há uma reunião onde está previsto precisamente criação de medidas no campo da saúde e segurança no trabalho. Porque há que considerar, por vezes, não uma visão avulsa sobre profissões de gasto rápido, que podem acarretar injustiças relativas de umas profissões em relação às outras, considerando apenas as profissões de desgaste rápido, mas que sem considerar outras profissões que materialmente também são de desgaste rápido. E, portanto, não podemos aqui eleger algumas em detrimento de outras. Será, portanto, necessária a criação de um sistema normativo global que englobe todas as profissões de gasto rápido através de um corpo normativo harmonizado, consolidado e coerente entre todas as profissões que englobem o mesmo problema e assente em considerações técnicas apropriadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao Deputado Fernando José, do Partido Socialista. Faz favor. Sr. Coordenador, muito obrigado. Senhores deputados, vou começar por cumprimentar os representantes da FECIMTAL e saudar a FECIMTAL por esta iniciativa, mas, acima de tudo, pelo importante papel que tem desempenhado ao longo dos anos na defesa dos direitos laborais dos trabalhadores nestes setores. Um importante papel que se reflete também a nível da negociação coletiva e dos acordos que têm vindo a celebrar nessa mesma sede. Este problema que nos é trazido através da petição tem, no nosso entendimento, duas dimensões. Uma primeira dimensão que começou por ser explicada e abordada pelos dirigentes da FECIMTAL, que tem a ver com a prevenção. E nesse campo cabe perguntar o que é que tem falhado neste setor. Formação, os serviços de saúde e segurança no trabalho que não funcionam, a atuação da Inspeção de Trabalho, da ACT, quando chamada sobre estas matérias, o que é que tem aqui falhado? Porque a questão da prevenção é algo bastante importante, desde logo na mitigação de riscos profissionais. E, portanto, cabe aqui perceber, no âmbito da prevenção e neste setor, aquilo que tem efetivamente falhado, na vossa opinião. Depois perguntar, e na negociação coletiva? Qual o papel também aqui da negociação coletiva, das várias convenções coletivas que estão em vigor neste plano, no plano da prevenção e também no plano da segurança e saúde no trabalho. Depois uma outra dimensão, que é uma dimensão da classificação destas profissões como de desgaste rápido, de risco e de desgaste rápido. Ora, o reconhecimento da profissão como de risco e desgaste rápido, no nosso entendimento, não deverá ser analisado de forma casuística, caso a caso. Deverá existir uma articulação e um enquadramento transversal que balize o regime jurídico. Recordo que o anterior Governo, através de um despacho que data de janeiro de 2023, criou um grupo de trabalho que tinha um grupo de trabalho multidisciplinar, onde estava integrada a saúde, o trabalho e também a segurança social, e que tinha como objetivo tipificar as características definidoras da penosidade e dos riscos inerentes às profissões de desgaste rápido,
propor limites no seu exercício para mitigar os riscos profissionais, recomendar medidas de redução de penosidade e apontar possíveis caminhos de reconversão que permitam manter uma vida profissional, saudável e ativa, indo até de encontrar aquilo que foi aqui dito, evitando os despedimentos coletivos ou individuais, a cessação de contratos de trabalho por esse motivo. E, portanto, cabe aqui saber, e é algo que já foi questionado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Ministra do Trabalho, cabe aqui saber qual é que é o ponto de situação deste grupo de trabalho, o resultado que nos tinha que ser apresentado no espaço de um ano. Estamos a caminhar para o final de 2024 e a verdade é que até agora não temos qualquer conhecimento sobre o andamento dos trabalhos desse mesmo grupo. Termino, Sr. Coordenador, Srs. Deputados, dizendo que, independentemente da atribuição de um estatuto, faz sentido que as profissões que têm especificidades e têm desafios, como é o caso destas que hoje aqui estão em discussão, que têm risco e desgaste acrescido, vejam estas situações acauteladas onde fizer sentido para cada uma destas profissões. Este, sim, é um trabalho casuístico, que se ajusta caso a caso e a cada realidade profissional. Já quanto à questão do enquadramento da profissão como desgaste rápido, ela deve ser vista de forma transversal, tendo um enquadramento jurídico que balize as situações que cabem nessa definição e aquelas que não cabem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, saudar a FIEC Metal. Não tive a oportunidade de ouvir a apresentação, mas tive a oportunidade de estar convosco no dia em que se concentraram aqui, no dia da entrega da petição, e, enfim, conhecemos bem, pela relação que temos estabelecido, estas reivindicações, e queria saudar também a mobilização que fizeram em torno da recolha de assinaturas e também da concentração que promoveram aqui à porta do Parlamento. Há no essencial 4 questões, parece-nos, que são colocadas por esta petição e que nós acompanhamos, quer na identificação dos problemas, mas temos também acompanhado com iniciativas legislativas, algumas das quais pretendemos reagendar, também aproveitando o impulso que esta petição traz. A primeira questão de elaboração contínua, começa por aí o problema. Nós tivemos a oportunidade de, nos últimos anos, apresentar inúmeras vezes propostas para delimitar os critérios para a autorização de elaboração contínua. Neste momento, o que acontece é que o Governo tem de passar tem que autorizar a elaboração contínua, mas falo praticamente sem critério. Basta uma empresa invocar motivos, razões económicas para que seja permitido numa fábrica de rolhas ou de batatas fritas haver elaboração contínua. Isto não tem lógica nenhuma. Nós entendemos que a elaboração contínua deve ser limitada por funções sociais que sejam estritamente necessárias, obviamente que há setores em que as necessidades sociais assim o impõem, ou por motivos tecnológicos que sejam imperativos também. A ideia de que qualquer empresa, em qualquer setor, só porque quer, deve poder ter uma autorização de uma elaboração contínua, tem como consequência um regime extremamente desgastante para os trabalhadores, que depois tenham que trabalhar por turnos, trabalhar ao fim de semana, e nós entendemos que, em primeiro lugar, deve haver essa limitação. Infelizmente, essas propostas têm sido chumbadas, e foram chumbadas designadamente na última reforma do Código de Trabalho que se fez e que entrou em vigor no ano passado, em maio do ano passado. Em segundo lugar, a questão dos ritmos e dos horários de trabalho e a ausência de medidas preventivas. De facto, uma parte do desgaste poderia ser minorado, talvez não eliminado, mas bastante minorado, por formas de organização do trabalho que fossem mais amigas dos trabalhadores, da sua saúde, e pela redução da jornada de trabalho, que aliás é um debate que nós temos tido aqui também recorrentemente, porque não faz sentido que haja tanto desgaste promovido em profissões que, se tivessem outro tipo de jornadas de trabalho e outras formas de organização de trabalho, seriam menos desgastantes. Em terceiro lugar, a questão do acesso à reforma. Nós entendemos que
vivemos um problema que é, existe de facto uma intensificação dos ritmos de trabalho, existe uma exposição a condições penosas, mas temos um sistema em que a idade da reforma vai aumentando todos os anos. Houve exceção, por tristes motivos, durante a pandemia, mas como se vinculou a idade da reforma ao aumento da esperança média de vida, a promessa que os trabalhadores têm é que vai sempre aumentar todos os anos a idade da reforma. E se em algumas profissões isso pode não ser motivo de angústia, em muitas profissões é, porque de facto as pessoas não conseguem trabalhar nas profissões que exercem até à idade legal da reforma, o que faz com que muitas pessoas acabem por antecipar a reforma com enormes penalizações ou por, enfim, acabarem por ter grandes diminuições de rendimento. Nós precisamos de uma idade da reforma que seja adaptada às diferentes condições profissionais, já para não discutir a retoma dos 65 anos como idade legal da reforma, mas mesmo admitindo um critério que já está na lei, que é a idade pessoal da reforma, em que se tenha em conta o desgaste das profissões, de facto, profissões como as que são aqui elencadas e muitas outras, é impossível pedir às pessoas para estarem até aos 67 anos e 4 meses e depois aos 68 e depois aos 69 a trabalhar, é impossível. E por isso é que há tantas profissões que têm colocado aqui a questão do reconhecimento do desgaste. É porquê? Porque nós temos uma idade legal de reforma que não tem em conta a especificidade das profissões e que é demasiado elevado. Nós deveríamos poder converter os ganhos que tivemos em termos de inovação tecnológica, de aumento da capacidade de produtividade, na diminuição do tempo de trabalho. E a diminuição do tempo de trabalho é a diminuição da jornada de trabalho semanal, é trabalharmos menos horas por semana e até menos dias por semana, é nós termos mais férias e nós termos uma idade de reforma que não se prolongue permanentemente, como hoje acontece. Concretamente, nós entendemos, por exemplo, que todos os trabalhadores envolvidos em trabalho por turnos devem ter uma redução da idade legal de reforma proporcional aos anos em que estiveram a laborar com regimes de turnos, de escalas, de trabalho noturno. E já entregamos, nesse sentido, um projeto para reconhecimento do desgaste dos trabalhadores que têm estes regimes de horário. Achamos que essa é uma forma também de abranger várias das profissões que estão aqui e outras profissões. E, finalmente, e para terminar, a questão das doenças profissionais. O pleno pagamento das despesas, o direito à recolocação de trabalhadores que têm determinadas doenças em postos de trabalho que sejam compatíveis, que é também um grande problema, e a inclusão na lista de doenças profissionais, doenças de foro psíquico. Nós tivemos esse debate quando aprovámos aqui a legislação sobre o assédio no trabalho. O governo do Partido Socialista, na altura, assumiu o compromisso, aliás, não assumiu o compromisso, está na lei, estava obrigado pela lei aprovada no âmbito do debate sobre o assédio no trabalho, a atualização da lista de doenças profissionais, incluindo doenças de foro psíquico, para que, por exemplo, o burnout pudesse ser incluído como doença profissional e enquadrável por esse regime. Isso nunca foi feito, até hoje está por fazer, apesar de já estar aprovado na lei, e também sobre isso acho que vale a pena insistir. Portanto, numa palavra, obrigado por terem trazido este tema tão pertinente à Assembleia, contam com a nossa solidariedade e também com a nossa intervenção aqui no Parlamento neste sentido. Penso que estamos bastante sintonizados relativamente às preocupações que aqui trazem. Obrigado. Obrigado. Como viram, o deputado José Soeiro não teve acesso ao cronómetro e, portanto, desculpamos por isso. Tem a palavra o deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu procurarei controlar pelo meu próprio relógio de pulso. Eu gostaria de saudar os senhores dirigentes Helder Pires e Manuel Bravo do Secretariado Permanente da FIEC-Metal e o senhor dirigente Nuno Santos também da direção da FIEC-Metal. Gostaria também de agradecer a petição que aqui nos trazem, que é de grande utilidade para o Parlamento, porque coloca um conjunto de questões de extraordinária importância e que relevam até do extraordinário paradoxo a que chegamos, ou seja, com os avanços técnicos e tecnológicos contribuíram não para libertar o homem do trabalho e aliviar a sua
a sua carga, mas para intensificar a exploração do trabalho e dos ritmos de trabalho. É um paradoxo que é urgente resolver. Aliás, eu gostaria de salientar que o PCP, em relação a estas questões da elaboração contínua, do combate à desregulação dos horários, da redução dos horários de trabalho, a fixação da jornada de 35 horas para todos os trabalhadores em todos os setores, tem sido objeto de sistemáticas propostas e de sistemático chumbo nesta Assembleia. Bom, desde logo, quanto à justificação da elaboração contínua e de trabalho por turnos e noturno. Há setores que, sem dúvida, são impreteríveis para a vida, mas há muitos outros. Estou a lembrar, por exemplo, uma fábrica de cerveja. Não é uma atividade impreterível da qual dependa a vida ou o conforto das pessoas. Portanto, não vejo nenhuma razão para que funcione 24 horas sobre 24 horas. As medidas de prevenção em termos de saúde ocupacional e da própria sinistralidade são cada vez mais exigentes, mas todavia não se tomam, ou tomam-se de forma pouco adequada às exigências. Assim como as condições de penosidade, insalubridade e riscos, e foi aqui referida a exposição até a produtos e substâncias tóxicas, e como sabemos da química, basta ter uns rudimentos da química para saber que há um conjunto de compostos que nem sequer são conhecidos, mas aos quais os trabalhadores estão expostos. Portanto, a doenças profissionais, e nessa medida impõe-se colocar sobre a mesa a discussão, desde logo da idade legal de reforma, mas também a possibilidade de o trabalhador se reformar antecipadamente, sem qualquer penalização, e designadamente nas condições em que tenham já preenchido o requisito fundamental de 40 anos de carreira contributiva. E nessa medida é necessário também responsabilizar as empresas pelos ritmos de trabalho, pelas alterações tecnológicas que, como digo, conduziram ao paradoxo que referi, designadamente em termos de horários adequados, pausas ativas, muita atenção aos efeitos da própria automação dos processos industriais, que é, em si mesmo, um enorme paradoxo. Aliás, e aqui colocaria a primeira pergunta, e julgo saber que o Dr. Hélder Pires é, aliás, um formador na área da higiene, saúde e segurança do trabalho, e poderá responder-nos até com um grande conhecimento de causa sobre o incremento que se tem verificado em algumas empresas da automação, que se transformou até no aumento das doenças profissionais e da sinistralidade. Eu creio que poderemos convocar aqui um exemplo muito paradigmático, a Auto Europa, a célebre Auto Europa. Em 2017, a Auto Europa, com 5.912 trabalhadores, produziu 110.256 unidades. Em 2023, com 4.851 trabalhadores, produziu 220.100 unidades, ou seja, quase duplicou. Mas nesta empresa, justamente, tem aumentado o número de doenças até certificadas e em vias de certificação. Bom, eu gostaria de perguntar-lhe porquê é que acha que isto acontece. Não é? A segunda questão tem a ver com que avaliação faz a FIEC Metal da ação concreta da ACT junto das empresas. A ACT tem procurado valorizar muito a dimensão da pedagogia,
mas se sim ou não a pedagogia produziu alguns resultados, mas em que medida é que isto também serve para criar um biombo de ocultação das violações das empresas. Sr. Deputado Coordenador, vou terminar. Já agora, uma das questões que importa colocar em termos da atualidade é como considera que se compagina a necessidade de responsabilização das empresas, designadamente em termos dos custos com as doenças profissionais e com as reparações, quando ao mesmo tempo elas próprias têm sido desresponsabilizadas em sede de taxa social única, ou seja, retirando recursos ou subtraindo recursos à segurança social. E, finalmente, se considera que as alterações à tributação em IRS e taxa social única para o trabalhador constitui um instrumento de sedução para atrair o trabalhador para processos de intensificação ainda maior da exploração do trabalho através do incentivo ao trabalho suplementar. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao Dr. Hélder Pires, ou a quem o entenderem para uma intervenção inicial até 10 minutos. Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Nós vamos distribuir aqui as respostas às perguntas, procurando responder a todas elas. E começava exatamente por aquela questão colocada pelo Sr. Deputado do Partido Chega. Nós o que estávamos aqui a propor era que os trabalhadores pudessem ter estas condições de acesso à reforma antecipada com 20 anos sobre as condições que aqui estão na nossa petição, ou se o limite seria os 55 anos de idade. Nós o que colocávamos como proposta foram as duas coisas simultaneamente, que tivesse um e outro requisito para que pudesse aceder antecipadamente à pensão de reforma por velhice. Depois, colocava também aqui se a questão dos baixos salários poderia ter aqui algum efeito nestas condições de desgaste rápido a que os trabalhadores estão sujeitos. Obviamente que tem, mais que não seja de foro psicológico, tem, porque o trabalhador, tendo de se concentrar na sua subsistência e da sua família, tendo dificuldades para o fazer, obviamente está menos capacitado para realizar outra atividade. Depois colocava aqui o Sr. Deputado do PSD também a questão da concertação social. A CGTP, onde a FIEC Metal é filiada, tem assento na concertação social e tem colocado frequentemente estas preocupações. Ainda agora, recentemente, quando daquilo a que chamaram, a discussão daquilo que chamaram a agenda para o trabalho digno, nós estivemos lá e colocámos as nossas posições e muitas delas relacionam-se com estas matérias. Felizmente, o anterior governo ficou muito aquém daquilo que poderia ter acontecido, e uma das questões que podia ter acontecido ali, o Sr. Deputado Fernando José colocava aqui, é a questão da contratação coletiva. Como o Sr. Deputado sabe, até pelas funções que anteriormente exerceu, os grandes setores no âmbito da FIEC Metal têm a contratação coletiva caducada. E isto por efeitos de entrada em vigor do Código do Trabalho e depois com o seu agravamento ao longo dos anos. E está caducada porque nós não cedemos à chantagem patronal. E a chantagem patronal assenta também sobre muitos destes aspectos que hoje aqui estamos a discutir, que têm a ver com o tempo de trabalho. Por exemplo, a proposta que acompanhou a denúncia no setor automóvel tem, e no setor metalúrgico também, no setor de material elétrico e eletrónico, setor químico, setor mineiro, todas estas associações patronais apresentaram denúncias das convenções e acompanhadas de propostas absolutamente escandalosas, mesmo para fazer caducar as convenções. Não era para aceitarmos. Alguns aspectos que se prendem com a questão do tempo de trabalho. Apresentaram uma proposta em que os trabalhadores não teriam nenhum sábado de descanso e teriam, por ano, apenas 15 domingos de descanso. Esta foi uma das propostas. Outra proposta é a redução do pagamento de trabalho suplementar. Portanto, dando aqui a possibilidade às empresas de realizar mais trabalho suplementar, pagando menos, não é? E, para além disso, o aumento do limite do número de horas de trabalho suplementar que os trabalhadores podem realizar por ano. Portanto, são estes exemplos. Para além disso, a questão dos bancos de horas, também gerido sempre em função daquilo que é
o interesse do patrão e nunca aquilo que é o interesse do trabalhador. E sempre nestes moldes. O aumento da jornada diária também, por via das adaptabilidades, por via também do Banco de Horas. Portanto, o trabalhador poder trabalhar até 60 horas semanais. Portanto, tudo isto contribui para uma deficitação das condições de saúde, tanto física como mental, dos trabalhadores e leva, obviamente, a um desgaste rápido. Obviamente, aquilo que solicitamos é que apresentem iniciativas legislativas no sentido de reparar e, prevenir, sobretudo, prevenir para que outros casos não venham a acontecer no futuro. Por agora disse. Já agora, e complementando aqui o que o meu camarada disse, quando falou nos baixos salários e os riscos psíquicos, sim, não é só os baixos salários, os vínculos também. Esses são dois dos fatores que hoje em dia os trabalhadores respondem muito, como que acarretando uma sobrecarga psíquica para o seu desempenho. Porque os vínculos também são potenciadores disto. As propostas para inverter esta situação acho que começa logo pela aplicação da lei. Como eu disse, a lei existe. A lei é uma boa lei. Não é aplicada. E não é aplicada porquê? Não só porque não há meios, mas porque as associações patronais o que pedem constantemente em todos os fóruns de discussão é que a ACT tenha um papel pedagógico. Ora, nós já percebemos, e é uma das reivindicações que nós defendemos para alterar isto, o agravamento das consequências. Não nos apetece, senhores deputados, pedir o agravamento porque apetece. Esta questão do agravamento vem no sentido em que as empresas continuam a não cumprir. Há empresas que em certas situações dizem eu prefiro levar a coima do que cumprir. Assim, preto no branco, desculpem o termo, à cara podre, como se costuma dizer. Dizem, eu prefiro a coima. Porquê? Porque sabem que a coima não vai ter outros efeitos. E face ao volume de negócios da empresa, aquilo, como se costuma dizer na gíria, são peanuts. Portanto, o incumprimento passa por aí. E aqui a questão é, medidas. A questão do reforço, porque a ACT tem dois papéis. E o seu papel preventivo, há muito tempo, que não está a existir. Portanto, é necessário o reforço, como nós dissemos aqui, como nós exigimos, sem dúvida, um reforço da ACT no seu papel inspectivo, para que, de alguma forma, as coisas se alterem. Não é desejável da nossa parte, também não é, mas não sabemos o porquê que não é feito. Há aqui outras situações, e tentando aqui, houve aqui perguntas que foram idênticas. Em termos da... Quando se falou, foi o senhor deputado Fernando José, do PS, que colocou a questão, o que é que tem falhado, a formação, a atuação, os serviços. Sim, isto é um conjunto de tudo. A formação é essencial, e o que nós verificamos muitas vezes é o conteúdo da formação. Dentro das empresas, muitas vezes o conteúdo está desfasado da realidade e das necessidades, mas também está desfasado porque, como diz a lei, e mais uma vez as empresas não cumprem, os seus representantes dos trabalhadores devem ser consultados sobre, e estamos a falar na formação, sobre o conteúdo e a organização. E eu, nas minhas centenas de horas de formação, pergunto sempre aos formandos, qual foi a empresa que fez isto? Nenhuma. Tudo está plasmado na Lei 102 de 2009. Volto a dizer, ela é uma boa lei, só não é cumprida. Agora, a atuação da ACT já foi respondido. Serviços de SST, sim. Também temos aqui um grande problema. Porque quer o técnico, quer o médico, são contratados pela empresa. E a sua autonomia técnica, quer a gente queira, quer não queira, é muito reduzida. Como tal, muitas das vezes, mesmo perante certas situações, eles sentem-se um bocado presos às decisões que devem tomar. Embora acho que, e eles sabem disso, eles gozam dessa autonomia, eles não mandam as empresas fazer, eles recomendam. As empresas, infelizmente, é que decidem se sim ou se não.
Aliás, as próprias... Quando um trabalhador é certificado de uma doença profissional, o próprio departamento envia às empresas uma recomendação. Faça aquele trabalhador, faça a doença, envia uma recomendação da alteração do posto de trabalho, da alteração para outro trabalho. E o que nós verificamos, muitas vezes, para não dizer mesmo maioritariamente, é que tudo mantém-se exatamente igual, já para não falar que em alguns casos até são agravadas. Mas o problema é esse. Se há condições de trabalho X que fez com que o trabalhador tivesse a doença Y, quando ele regressa após uma baixa extremamente, muitas vezes prolongada, hoje em dia a certificação está a demorar mais de 2 anos. A certificação de uma doença profissional está a demorar 880 dias. É inaceitável. E porquê? Porque o departamento foi sendo cortado dos seus recursos humanos. Portanto, faz com que um dos fatores seja esse. É muito tempo para a certificação. E quando esse trabalhador regressa, que é outra das situações que é incompreensível na lei, não é por eu certificar uma doença profissional e o trabalhador, a partir do momento que é certificado, tem de regressar imediatamente ao posto de trabalho, não significa que ele está curado ou que está apto para trabalhar. Mas é o que a lei diz. Portanto, aqui a questão é, ele regressa e muitas das vezes regressa nas mesmas condições. Ora, se foram aquelas condições que despoletaram uma doença profissional, estamos a pôr exatamente ele nas mesmas condições. Portanto, tudo isso faz com que que o panorama realmente não melhore. A regulamentação existe, aplique-se. A regulamentação existe, tem que ser aplicada. As questões aqui, o aumento das doenças, sem dúvida, é a falta de medidas preventivas. Nós sabemos, a Lei 102 de 2009, e desculpem estar a falar sempre nessa lei, porque é a lei que rege a segurança e a saúde no trabalho, a lei, no seu artigo 15, as obrigações da entidade patronal é logo clara nas medidas que a empresa deve tomar. Entre elas, a organização do trabalho, o tempo de exposição dos trabalhadores, no fundo, que é um pouco a organização do trabalho, a forma como o trabalho é organizado. Tudo isso, mas depois nós verificamos e não há melhorias nestas condições. E uma situação que surgiu aqui, realmente dos baixos salários, sem dúvida. Infelizmente, muitos trabalhadores, todos nós sabemos hoje em dia, têm que ter 2 trabalhos, já para não dizer em alguns casos mais ainda, para fazer face ao custo de vida que nós temos. E é óbvio que isso potencia as doenças e os acidentes de trabalho, só que nós estamos aqui no âmbito das doenças, mas os acidentes de trabalho também. Já agora, só para terminar, falou-se aqui, foi o deputado do Bloco, que já não está, as doenças do foro psíquico. A lista foi revista, a CGTP fez um esforço muito grande para que a lista fosse revista das doenças profissionais, que já não era revista há muitos anos. Ela foi. E os deputados desta casa, a maioria não sabe. Que ela ainda não foi ao Parlamento, mas já foi. Só que aquilo foi um processo tão esquisito que praticamente ninguém sabe que ela já foi revista, está à espera de ir para plenário. E nós, CGTP, sempre afirmamos que foi uma ótima oportunidade para se colocar as doenças do foro psíquico na lista. Porque elas existem. E a OIT já dizia que em cerca de 2025 as doenças do foro psíquico iriam ultrapassar as doenças do foro musculoesquelético. Problema, como elas não estão reconhecidas nas listas, muito dificilmente são certificadas. E daí, quando nós olhamos para a lista de doenças, vemos determinadas doenças que são mesmo pouco certificadas. Não é que elas não existam, não são, colocadas para serem certificadas. O cancro ocupacional é um deles. O cancro ocupacional tem um problema que demora muitos anos a manifestar-se. E, devido ao desconhecimento dos trabalhadores, de saberem com que trabalham, e é uma obrigação das empresas informar com que produtos é que eles trabalham e os riscos associados, aparece-lhes uma doença passados 20, 30, 40 anos, ou seja, quando já estão nos seus 50, 60 anos de idade, muitas vezes, e não sabe porquê. Porque eles não sabiam que aquele produto era perigoso. Infelizmente, é essa a realidade. Prevenção. Falta prevenção. É preciso apostar na prevenção. E é preciso efetivar a prevenção. Esse é, sem dúvida, logo um ponto de partida para a melhoria das condições de trabalho, para a redução dos acidentes e das doenças profissionais. Muito obrigado. E termina aqui... Nós teríamos ainda a oportunidade de uma intervenção breve para dizer, se for possível.
Com a anuência dos meus... Sim, faça o favor, agradecemos, era que fossem breves. Então, bom dia a todos os presentes. Foi aqui também colocado o que é que falhou nos sucessivos governos. Uma das questões que falhou foi, sem dúvida, a limitação da elaboração contínua do trabalho de turnos e noturno, não é? Porque tudo se fabrica em elaboração contínua. Como disse aqui o deputado do Bloco de Esquerda, rolhos, batatas fritas, automóveis, tudo coisas que não são bens essenciais, não é? Nem de primeira necessidade, e tudo se fabrica em elaboração contínua. E ao contrário da ideia que tentam transmitir em relação à elaboração contínua, que cria emprego, não cria emprego, não é? Pelo contrário. Porque as empresas aproveitam a elaboração contínua para intensificar o trabalho, não é? Dia e de noite, não é? Com menos trabalhadores. E, como disse aqui o deputado Alfredo Maia, a prova é a alta Europa, não é? Com menos trabalhadores, adotam um horário de elaboração contínua e produz mais. Não é? Portanto, a elaboração contínua não cria emprego, pelo contrário. Outra questão que também falhou, já agora dar aqui nota, o meu camarada Manuel Bravo também falhou na questão da eliminação do descanso compensatório, que é fruto do trabalho suplementar. Portanto, também isto não permite aos trabalhadores recuperar a sua condição física. E também não permite aos trabalhadores, e aqui também falha, não é? A criação de horários onde em 9 dias o trabalhador tem um dia de descanso. Trabalha 8 e tem um dia de descanso. Praticam-se na indústria automóvel horários desta agressividade. Isto, só para dar uma nota, que isto é único na Europa, dentro do grupo Volkswagen. Portanto, só em Portugal é que se permite um horário que tenha esta componente de 9 dias com um descanso. Não é? Os trabalhadores trabalham em 9 dias, trabalham 8 e têm um dia de descanso. Isto acontece nas empresas do parque industrial e na Alta Europa. Portanto, isto leva a que, neste pequeno universo, não é, em Palmela, se consiga registrar possivelmente mais de 1000 casos de trabalhadores com doenças profissionais. Muito obrigado. Eu queria-vos agradecer, já excedemos aí muito o vosso tempo, mas o assunto é demasiado importante e por isso quisemos aqui ter uma tolerância. Queríamos dar conta de que podem nos fazer chegar documentos adicionais, alguns assuntos que eventualmente tenham escapado ou que não tido tempo para os abordar convenientemente, podem-nos fazer chegar os documentos que nós iremos distribuir e, especialmente, ao Sr. Deputado Relator, que agora fará um relatório da petição e submeterá à apreciação do plenário. Muito obrigado a todos e bem-ajas.